pela vida do Padre Edmilson. Nós queremos rezar pelo seu coração, Senhor. Nós queremos pedir toda a moção do teu Espírito, toda a unção, toda a graça, toda a bênção. Libera mais, Senhor, mais da tua graça. Pedimos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Pega seus braços, canta com o Frei, com o ministério. Cantemos. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Vai, canta forte. Eu te levantarei, eu te te fala, o que Ele vai fazer com você? Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Vai, restituirei, seus braços erguidos, porque você é um filho amado, uma filha amada. Eu convido você que está aqui, você que está em casa, com as suas próprias palavras, renuncie a Satanás, renuncie o maligno,
Você é vencedor, você é vencedora. Ele tem tentado atrapalhar o nosso evento de diversas formas, com doenças, com dificuldades de comunicação. Talvez para você chegar aqui não foi tão simples. Organizar as caravanas foi tudo muito complicado, difícil, problemático. Mas renuncie agora a Satanás, porque você é um vencedor, você é uma vencedora. Você venceu o maligno. Nós te renunciamos, demônio, autor de todo o mal, autor de toda complicação, autor de todo o pecado. E na autoridade que me foi conferida por Deus, eu uso agora desta autoridade para ordenar a toda força espiritual contrária, a todo espírito que tentou a juventude sarada nas mais diversas áreas, tentou desmoralizar o nosso projeto, que seja agora destruído, que seja agora aniquilado, que caia por terra, que seja agora totalmente arrasado toda e qualquer força do mal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? 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 Restituirei, vai, cante. Pega o braço, solta sua voz. Deus já está fazendo isso. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Você pode sentar. Eu queria, antes de dar início, convidar os coordenadores de missões, todos os coordenadores que estão aqui, a subir aqui no palco e ficar aqui pertinho do padre. Venham rapidinho aqui, subam aqui. Peço licença aos nossos seguranças do lado. Fique aqui pertinho de mim. Os coordenadores, as mais diversas missões. Pode subir pelo outro lado também. Por esse lado de cá, pode subir por aqui também, ó. Rapidinho. O William, da Eterno Day, trazer essa novidade. Vamos silenciando enquanto eles sobem. Subam aí rapidinho. O William trazer essa novidade da boca do nosso patrono que está aqui. Eu queria que vocês aplaudissem São João Paulo II aqui. Para quem não sabe, São João Paulo II é patrono. Sentem aqui no chão, aqui pertinho de mim. Pode ir chegando e sentando aqui, ó. Ocupa esse espaço todo aqui. Estamos em casa. Acho que quem está em casa acompanhando pela TV Canção Nova deve compreender a nossa tranquilidade. Podem ir sentando aqui. Ocupa esse espaço todo. 10 anos que marca, os 10 anos marca o início de um novo tempo. Quem toma posse desta palavra, diga amém.
Olha para o seu irmão, diga para ele: 10 anos marca início de um novo tempo. Olha para o seu irmão, diga para ele: você está entrando no novo tempo. Coordenadores, vocês estão entrando no novo tempo. A missão que vocês coordenam está entrando. Não sei se ele está assistindo, mas se tiver, padre, é para o Senhor esses aplausos. O Senhor sabe, porque eu já lhe disse isso, que essa loucura que há dentro do meu coração é resposta a uma fala do Senhor a mim. O Senhor disse ao padre Edmilson: o Senhor a mim. O Senhor disse ao padre Edmilson. Talvez o Senhor não disse a nenhum outro membro da comunidade, mas então, se você é consagrado da Canção Nova e não tem o mesmo entusiasmo, fique tranquilo, porque o padre disse a mim: meu filho, faça pela juventude o que eu não posso mais fazer. E eu faço por Deus, claro, e faço por causa do Senhor. Irei fazer, se Deus me der a graça, até o fim, por eles, o que o Senhor hoje talvez esteja limitado a fazer. Quero ser breve, mas é interessante. 10 anos, nós precisamos retomar a consciência, eu e você, a consciência que Deus nos quis. Deus nos quis. Não é projeto do coração do padre Edmilson, é projeto do coração de Deus. Deus nos quis. Deus me quis, Deus quis você, Deus nos quis. Amém? Então, se Ele nos quis, se foi vontade dEle, fomos criados a partir desse ato de amor de Deus para com a juventude. Deus que, olhando para a terra, para a juventude católica, vendo a realidade da juventude católica, quis amá-la desta forma, a juventude, criando esse projeto de amor. Nós queremos ser para Deus esse projeto de amor, dar essa resposta de amor a Ele. Somos essa resposta de Deus para essa geração. Por isso, filho, são 10 anos, não tem como não falar dos jovens sarados. Nossas missões jamais podem se levantar como tribunais. Deixa o tribunal para Deus. Nós precisamos querer continuar sendo essa resposta de amor para a juventude. Não sei, não estou vendo aqui Léo, Cíntia, Dulce. Se estiverem por aí, subam, por amor de Deus. Vocês são coordenadores também. Subam, traga as crianças para junto. É até bom o pessoal ver que vocês já têm filhos. Se o Du estiver por aí, Du recentemente perdeu o papai, a mamãe, desculpa. Deve estar com o coração ainda sofrido pela perda. O Léo está com o papai doente. Mamãe também esteve não tão bem nesses dias. Quase que não viriam também por essas realidades. Tudo isso faz parte do combate, mas estamos aqui, graças a Deus. Uma vez que a escolha, filhos, é dele, como diz Jesus pela boca do evangelista São João: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Olha que lindo, Deus te quis, Deus me quis, Deus nos quis. Eu que vos escolhi e vos designei para que vocês, indo, produzam frutos, e frutos que permaneçam. 10 anos o Senhor está mostrando para nós frutos que permaneçam, que permaneçam. E aí vem a nossa insistência em querer dar essa resposta a Deus, uma resposta
coerente à nossa escolha. Já já eu chego onde eu quero com vocês. Repito, resposta coerente à nossa escolha. Na nossa cartilha nós usamos uma palavrinha que ontem o Padre Ivan na pregação trouxe. E quem não escutou a pregação do Padre Ivan porque estava vindo para cá, eu pediria: escutem. E o Padre usava muita expressão da boca do nosso Pai Fundador: sistema do mundo, sistema de Deus. E fazendo para nós esta observação, que nós precisamos sair do sistema do mundo e passar para o sistema de Deus. E se por acaso o sistema do mundo nos atingiu de alguma forma, nós precisamos tentar recorrer aos meios para tirar a pequena ferrugem, que se nós não tirarmos, ela pode nos prejudicar por inteiros. Uma pequena ferrugem pode enferrujar o carro todo, o metal inteiro. Então cuidados. E o Padre Ivan trazia, e eu já tinha colocado também na minha pregação, esta palavra radicalidade. Radicalidade. E se você recorrer ao dicionário, a palavra radicalidade vem de raiz. A palavra radicalidade vem de fundamento. Interessante, o próprio dicionário vai dizer que a palavra radicalidade, se ela for vivida, ela naturalmente gera uma eficácia. Já quero dizer a vocês, se a sua missão está mais ou menos, talvez a fragilidade esteja aí, na falta de radicalidade. Porque a radicalidade é que vai dar às nossas missões a eficácia. Nós começamos assim. Repito aquilo que eu já disse a vocês: nós não queremos ser tribunais. O tribunal deixa para Deus. Tribunal, isso compete a Deus. Mas nós não abrimos mão da radicalidade. Se um dos nossos cair, você já sabe como é que o padre se comporta. Se cair, vamos pegar de volta, vamos acolher e seja fazer o que for possível por ele. Mas isso não significa abrir mão da radicalidade. Se voltou a usar droga, a gente vai acolher de novo, a gente vai insistir até o fim, mas nós não abrimos mão da radicalidade. É princípio de sobrevivência para os sarados. Ou somos radicais, ou somos radicais. Olha para o seu irmão, diga para ele: ou somos radicais, ou somos radicais. Tá fraco, eu não estou escutando não. Ou somos radicais, ou somos radicais. Talvez nós não seremos um grupo, e alguns até nos criticam por aí, de conteúdos formativos extraordinários. Aquela formação teológica, bíblica, psicológica. Talvez nós não chegaremos a isso, mas nós somos radicais. Nós não abrimos mão da radicalidade. Quem está com o padre, diga amém. Foi meio fraco, mas eu aceito. O William já trouxe o tema do nosso acampamento. Fiquei sabendo que o senhor vai aprofundar hoje. Então eu nem quero entrar, vou deixar para você, para o Senhor aprofundar no jovens sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. E a palavra já é clara: vencestes. Nós não vamos ser vencedores do futuro. Não fomos no passado, já vencemos o maligno. Cada qual sabe como que o maligno reinou por um tempo. Mas diga: graças a Deus, eu já venci. Agora a vigilância, aqui que eu quero entrar agora. Já vencemos o maligno e glória a Deus por isso. E se você dá um glória a Deus, aplauda o seu glória a Deus.
Seu aplauso é o seu glória a Deus. Quem tem a Bíblia e quiser acompanhar em casa também, se você quiser acompanhar, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro 4. Escuta, irmãos, versículo 1. Está lá na nossa cartilhinha. O versículo que eu vou me deter mais. Mas no versículo 1: já que Cristo sofreu em sua vida corporal, nós temos aí a cruz, dá para perceber o sofrimento dele. Vós também deveis armar-vos com esta convicção, e a palavra é convicção. Diga comigo, a palavra é convicção. Aquele que sofreu em sua carne, repita, aquele que sofreu em sua carne, rompeu com o pecado. Nós sabemos que Jesus, ele não cometeu pecado, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, ele sofreu na carne, ele rompeu com o pecado. Mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado. Assim ele viverá o restante de sua vida na carne, porém guiado pela vontade de Deus e não pelas paixões humanas. Porque ele rompeu, agora guiado pela vontade de Deus e não pelas paixões humanas. É assim que ele viverá. Versículo 3. Escuta, filhos, está lá na nossa cartilhinha, se você recorrer a ela. Basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos pagãos, entregues a dissoluções, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Basta o tempo em que nós vivemos entregues a estas realidades. E quando o apóstolo Pedro fala a palavra abominável, essa palavra abominável significa, para nós hoje, precisa ser algo repulsivo, repugnante, detestável, odioso, horrível. Esses são os significados da palavra abominável. Nós precisamos ter esse sentimento para com essa expressão, porque nós um dia vivemos tomados pelas paixões dita pelo apóstolo Pedro. E alguns tomados por essas paixões, para você entender, lá no Antigo Testamento, quando por diversas vezes os homens de Deus se referiram a essa palavra abominável, é porque era uma coisa muito ofensiva aos olhos de Deus. Por exemplo, está lá no livro de Reis, quando Acais, o rei Acais, ele sacrifica seu filho a uma divindade, a um outro Deus. Ele oferece o seu filho em sacrifício. Quando se buscava o uso da magia, se buscava a adivinhação, se buscava as práticas sexuais mais repugnantes, se buscava a corrupção. O corrupto sempre traz uma expressão nos lábios, e a Bíblia chama de lábios mentirosos. Isso diz os corruptos, pessoas que sustentam uma mentira, idolatria de todos os tipos. Quando a Bíblia usa essa expressão,
coisas abomináveis, está referindo a esse tipo de comportamento. E o apóstolo Pedro está dizendo que os cristãos, agora convertidos à novidade que é o cristianismo, enquanto não eram cristãos, eles viviam desta forma, praticando todos os tipos de abominações: idolatria, bebedeira, embriaguez, comilanças, dissoluções, partido, inveja. Quando Jesus, no Novo Testamento, quer fazer referência a essa palavra abominável, na boca de Jesus ela é dita relacionado com a palavra hipocrisia, hipócrita, hipocrisia. Jesus via nesse comportamento hipócrita, hipocrisia, um ato abominável. Porque quem é o hipócrita? É o falso. Quem é o hipócrita? O mentiroso. E qual é o apelo de Deus para nós hoje? Tanto para o Padre quanto para você. Porque já rompemos, nós não podemos voltar. Se já rompemos, nós não podemos voltar. Diga: eu não posso voltar. Mas olha para o seu irmão, diga para ele: você não pode voltar. Por que, padre? Porque agora, filhos, depois de 10 anos, alguns naturalmente começam a esfriar, como se não mais valesse a pena. E aí começam naturalmente a esfriar, a perder o significado da palavra radicalidade. Já não há mais necessidade de sermos tão radicais. Isso é radicalismo, isso é ser radical demais. E aí começam a afrouxar. E diga comigo: eu não posso afrouxar. E eu quero dizer aos coordenadores: não afrouxem não. Porque se vocês afrouxarem, eles afrouxarão junto. Mas se vocês permanecerem radicais, eles seguirão também vocês na radicalidade. Ouviu? Não afrouxem em hipótese alguma. Repito, sejamos extremamente misericordiosos. Não somos nós os julgadores de comportamento, de conduta. Seremos extremamente misericordiosos. Porém, não vamos abrir mão da radicalidade, deixando com que essas realidades entrem no nosso meio como se fossem realidades válidas. Não, já rompemos. Escute o que diz Paulo, fazendo referência a esses comportamentos na carta, escrevendo a um outro líder de comunidade chamado Tito. Estou lendo o apóstolo Pedro, agora vou para o apóstolo Paulo, que escrevendo a Tito, ele diz: Tito só tem 3 capítulos, mas no capítulo 1, no versículo 16, Tito, escuta isso da boca do apóstolo Paulo: confessam que conhecem a Deus. Olha que loucura, confessam que conhecem a Deus, mas o negam com seus atos. Confessam que conhecem a Deus, olha na sua Bíblia, mas o negam com seus atos. Meu Deus, isso é demais. Dizem de boca que conhecem a Deus, mas o negam. São pessoas, olha a expressão do apóstolo Paulo para Tito, Léo, Frei Gilson, Padre Ivan, Padre Reinaldo, Daniel, William. São pessoas abomináveis, rebeldes e incapazes de qualquer obra boa. Nós não podemos cair nessa mentalidade fútil. Eles confessam que conhecem a Deus,
até dão um testemunho público que conhecem a Deus, mas as suas obras, aquilo que eles praticam, porque são hipócritas, desdizem o seu conhecimento de Deus. Por que Jesus batia o tempo todo de frente contra os fariseus? Porque eles andavam com o nariz empinado. Quem olhava para um fariseu ficava reprimido só de olhar para ele. Por quê? Porque ele parecia ser o mais piedoso, o mais íntimo de Deus, o mais orante, e as pessoas se intimidavam diante daquela figura religiosa tão intocável que era o fariseu. E Jesus bate de frente contra esse tipo de comportamento, porque por fora belas aparências, por dentro, numa linguagem brasileira, pão bolorento. Não, filhos, não, juventude católica, independente do movimento que você participa, não. Eu sou da PJ. Se você confessa da PJ que você conhece a Deus, viva como um cristão na PJ. Viva como um cristão aí no seu movimento. Eu sou padre do movimento, nem sei os nomes, então você sabe o nome do seu movimento. Então viva como tal. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, mas nós não queremos perder a nossa radicalidade. Amém? Somos cristãos, católicos, batizados. Muitos de vocês crismados. Uma vez crismado, soldado de Cristo, chamados a dar testemunho dele. Nós não podemos relaxar. Se vocês relaxam, eles relaxam. Se eles relaxam, toda a missão relaxa, e naturalmente nós vamos perdendo a nossa eficácia. A nossa eficácia, estou afirmando a vocês, a nossa eficácia sobrenatural, ela está na palavra radicalidade. Talvez a sua missão seja sem expressão de ministério de música, sem expressão de nada, mas vocês são radicais. Não abrem mão, não negociam o seu ser sarado, não negociam. Escuta, filhos, Pedro, ele usa o termo abominável, esse trecho que o padre leu para vocês, para significar que a comunidade cristã não pode mais viver de forma ilícita, de forma criminosa, de forma contrária à lei e à justiça. Não. A comunidade cristã não pode mais viver assim. Coloca na tua memória, na tua cabeça. Eles eram, a comunidade cristã, pessoas pagãs, politeístas, adoravam outros deuses. Uma vez conhecendo a boa nova proclamada pela boca do apóstolo Pedro, eles foram impactados. E eu dizia lá em Ribeirão Preto recentemente, eles acabaram fazendo com o apóstolo Pedro o Maranatá, e ficaram impactados, tal qual vocês ficaram impactados. E vieram para a comunidade cristã e começaram a reunir na missãozinha ali. Só que a missão do apóstolo Pedro foi crescendo, porque cada vez mais outros faziam maranatás, e aí se convertendo, a missão crescendo, Só que as pessoas que estão vindo de fora para dentro da novidade trazem uma carga. Quando o povo de Israel sai do Egito em direção à terra prometida,
Deus faz com que aqueles primeiros que saíram com Moisés, eles não entrem na terra prometida, porque eles traziam nos seus ombros uma cultura egípcia muito forte, uma carga da cultura egípcia, da religião dos egípcios sobre as costas. Mesmo eles sendo hebreus, eles foram influenciados por essa cultura. Então eles caminhavam em direção à terra prometida. No primeiro descuido de Moisés, eles praticavam atos abomináveis. Moisés sobe no monte para receber os 10 mandamentos. O que o povo faz embaixo? Demorou só 40 dias. Não passou 40 dias para o povo, tomado por uma carga lá dos egípcios, construíram para si um bezerro de ouro. Olha que rapidez, 40 dias foi suficiente para aquele povo voltar a um costume pagão, tão presente na vida deles ali no Egito, mesmo sendo hebreus. Agora estamos num novo tempo. Cristianismo é a grande novidade, é o grande comentário nas redes sociais. Está nascendo aí um cristianismo, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, todo mundo está compartilhando a novidade. Só que eles estão se convertendo e trazendo consigo os costumes pagãos. Olha, o dicionário define o pagão: é toda pessoa ou coisa que não está relacionado, isso é a definição do dicionário, viu? Com o batismo, do ponto de vista, no nosso caso, cristão. Porque o pagão também pode ser visto pelo judeu. O judeu considera o cristão pagão, o muçulmano considera o judeu pagão, dentro do aspecto religioso. Porém, no nosso caso, cristão, do ponto de vista cristão, porém seguem os pagãos e adotam rituais de religiões politeístas, crenças em múltiplos deuses. Esses são os pagãos. Quando o apóstolo Pedro diz à comunidade cristã, repito, para você entender o pagão: basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos pagãos, o tempo que eles viveram lá, nas práticas pagãs. Será por que o apóstolo Pedro está falando comilanças? Porque dizem que entre os romanos, nas celebrações festivas dos romanos, eles comiam. Depois iam num tanque, colocavam o dedo na garganta, vomitava para comer tudo de novo. Esse tipo de prática que o apóstolo Pedro diz na comunidade, eles faziam assim quando eles eram pagãos. Comiam de uma forma absurda. Pagão é aquele que não adora a Deus segundo o nosso modo cristão. Para os cristãos, eles também, os pagãos, para os cristãos, eles eram considerados hereges, pois questionam e não acreditam, para os cristãos, nas Sagradas Escrituras. E olha que interessante, o profeta Jeremias, quando ele vai se referir a esse grupo de pessoas, os pagãos, o profeta diz assim no capítulo 6: tem os ouvidos tapados, incapazes de escutar. A palavra de Deus para eles, para os pagãos, é objeto de gozação. Era assim que eles acolhiam a palavra de Deus. Não tem por ela o menor interesse pela palavra de Deus. Os pagãos não tinham por ela o menor interesse. Para você ver como que a cultura pagã
tem entrado dentro da cultura cristã, e a cultura cristã tem acolhido a cultura pagã. Isso para você ver. Quer ver uma cultura pagã muito presente no nosso meio? Talvez vocês não participem mais, mas entre vocês, muitos de vocês, talvez até coordenadores, já frequentaram a festa do Halloween. Cultura 100% pagã, que acabou adentrando realidades cristãs. Escolas católicas promovem ali na data do Halloween a festa de Halloween. É uma cultura pagã. E se nós não estivermos atentos, nós somos influenciados por essa cultura. Diga: Padre Edmilson, fala meu nome. Faz assim com o dedo: eu não sou pagão, eu sou cristão. Você bate no peito e afirma que você é cristão? Você é cristão? Sim? Então, se você é cristão, naturalmente você não pode concordar com a cultura pagã, filho. Eu estava fazendo essa reflexão. Às vezes nós ficamos desesperados, batendo de frente contra certas realidades do paganismo. Nós podemos bater à vontade, mas não chega nos corações deles, porque eles são pagãos. Eles só mudarão de conduta, de pensamento, de mentalidade, quando eles fizerem a experiência que você fez. Enquanto isso, eles sempre serão para nós oposição. Coloca isso na sua cabeça, filho. Juventude católica, eles sempre serão para nós oposição. Não adianta você achar que ele vai engolir com facilidade quando você questionar a cabeça do pagão no que diz respeito, por exemplo, à ideologia de gênero. O pagão, ele não vai acolher, porque para ele isso não diz dele. Só que como cristão não pode dizer de você: você é cristão. Lembra quando a igreja está falando? A igreja está falando aos filhos da igreja. Quando o Papa Francisco está falando, ele está falando aos filhos da igreja. Se você é filho, acolha o que o teu pai maior está falando, porque ele está falando a você, filho, a você, filha. Ele não está falando aos pagãos. Os pagãos, às vezes, lá do lado de fora, eles querem questionar o meu modo de vida. Os pagãos querem dizer: para que celibato? Todo padre pode casar. Isso é a mentalidade deles. Eles podem questionar o que eles quiserem. Eu que fiz a opção porque eu sou cristão e sou feliz no celibato e pronto. Eles não têm que questionar o nosso modo de viver. Nosso modo de viver é uma escolha por sermos cristãos. A gente fica todo trêmulo quando eles falam, porque é a cultura pagã querendo falar uma cultura cristã, e a cultura cristã se submetendo à cultura pagã. 10 anos nós precisamos retomar aquilo que somos: cristãos. Amém? Quem é cristão, dê um grito bem alto: eu! Pronto. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós queremos nos comportar como eles, e eles olham para nós, não nos admiram. Por quê? Porque nós queremos nos comportar como eles. Não, eles são eles e nós somos nós. Ponto final. O que nós queremos do lado deles, só arrancá-los para o lado nosso. Só isso. Nada mais do que isso. Arrancá-los. Porque muitos deles que estão lá do outro lado, dizia um Papa chamado Paulo VI, que foram pessoas batizadas, porém não evangelizadas. Estão lá do lado da cultura pagã, batizados, como você também era um batizado, porém não evangelizado. A Canção Nova nasce, Deus coloca no coração de um homem de Deus, Padre Jonas,
essa inspiração, movido por esse documento do Papa, de fundar uma comunidade que começa a trabalhar em favor. Olha que interessante, a Canção Nova nasceu por excelência para trabalhar em favor dos católicos batizados e não evangelizados. Estava refletindo esses dias, preparando a pregação. Nós não nascemos nem para trabalhar com os pagãos. Nós nascemos por excelência para trabalhar com os católicos batizados, porém não evangelizados. E o padre sempre diz para a comunidade, Monsenhor Jonas, que João Paulo II, quando veio ao Brasil, falando aos bispos de Fortaleza, o Papa dizia aos bispos que o tempo, naquela época, quando ele era vivo, o tempo em que a igreja católica estava vivendo, naquela época, ela estava vivendo o inverso da parábola das ovelhas, do pastor que deixa 100 ovelhas no curral para ir atrás de uma única. E o Papa dizia para os bispos: os tempos mudaram, agora os bispos precisam deixar uma no curral para ir atrás das 99 que se perderam. Esse é o tempo que estamos vivendo, correndo atrás das 99 que se perderam. Nós nascemos para trazer as ovelhas para o curral. Diga: padre, fala com convicção, padre, eu quero assumir neste acampamento de 10 anos. Bata no seu peito: eu sou um pastor de ovelhas e eu preciso correr atrás das 99. Se você aceita esse desafio, diga: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Filho, eu já disse isso aqui nesse palco e vou repetir: na hora em que a sua missão tira os olhos das ovelhas, a sua missão se perde. Mas enquanto a sua missão ficar olhando para as ovelhas, ela nunca vai se perder, porque nós nascemos para isso. Qualquer investimento nosso é para trazer ovelhas, conquistar ovelhas, puxar ovelhas. Nós não nascemos, desculpa falar assim, nós não nascemos para confeccionar isso, aquilo, outro, começarmos a criar uma indústria de jovem sarado. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para ser pastores de ovelhas. Se isso entrar amanhã, é uma consequência. Mas se for para tirar do nosso coração o nosso ser pastor, é melhor que não entre no nosso meio. A gente continue pobre, de maré. Porque nós nascemos para trazer ovelhas. Nossa preocupação maior não é vender nada, é trazer ovelha. Eu, quando morei em Campo dos Goitacazes, Padre Reinaldo, ia ter o Maranatá, e nós estávamos sofrendo porque nós não tínhamos caixinha de som. Sempre era uma confusão, o senhor entende isso? Hoje não, mas sempre era uma confusão, caixa de som e microfone. Ave Maria. E eu, para tentar solucionar o problema, pensei: esse Maranatá, se Deus quiser, vai sobrar uma grana boa para a gente comprar uma caixa de som. E eu fiquei fixado nessa ideia de comprar caixa de som. Maranatá acontece, e na minha cabeça ia sobrar mais de R$1.300 na época. E eu todo animado. Acabou o Maranatá, liguei para a Rúbia, que era coordenadora na época do Maranatá. Disse: filha, e aí, quanto sobrou do Maranatá? Ela virou e disse: padre, 163. Eu murchei, fiquei decepcionado. Eu falei: mas como que sobrou só 163? Sim. Aí ela começou a falar para mim dos gastos. Não, padre, realmente até poderia vir a sobrar o valor que o senhor está imaginando, mas o senhor lembra que nós compramos o abadá? E só o abadá foi esse valor X. Eu falei: ai. Quando a Núbia acabou de falar comigo, que eu desliguei o celular, o Senhor falou ao meu coração:
o Maranatá existe não para vocês lucrarem sobre eles. O Maranatá existe para salvar almas. E eu entendi naquela hora que o Maranatá existia para salvar almas, que não era uma fonte de lucro para a missão. Se viesse a sobrar, seria uma graça especial, mas não é essa a finalidade do Maranatá. É salvar. Ali foi o maior puxão de orelha que eu recebi de Jesus. Estou entendendo, Senhor, estou entendendo. Nunca mais eu olhei para o Maranatá como fonte de renda. Nunca mais. Eu quero morrer não olhando para o Maranatá como fonte de renda. O meu sonho é no dia em que a sua missão não precisar cobrar 1 centavo dos seus retirantes. Esse é o meu sonho. Não sei se eu vou vê-lo realizado, mas eu sonho do dia que nós não precisaremos comprar. Por isso, Léo, eu sonho, filho. Se tiver alguém assistindo lá do outro lado e quiser dar para os Jovens Sarados em São Paulo uma casa de retiro, que nós não precisaremos comprar, pedir nada dê para nós, para a gente fazer os retiros de graça, para salvar mais. Nós não queremos uma casa para dizer que temos uma casa. Nós queremos uma casa para dizer que nós queremos salvar mais. Porque a loucura que está no coração do Padre Jonas, com seus 81, o Padre tem 81, 82, 81, é a loucura que está no coração do Padre Edmilson. Salvar. Nem todos os jovens que nós queremos têm R$100 para uma inscrição. Não tem. Muitos deles não têm nem R$50. E uma boa parte deles nós temos que abrir a nossa obra social do Maranatá, deixar fazer de graça. Ou faz de graça, ou ele não faz. Porque o dinheiro que ele tinha era para usar droga, ou entrava a parte do tráfico de droga. São esses que nós queremos. Esse é o desejo do coração nosso, salvá-los. Sempre disse aos sarados nesses 10 anos, quero tornar isso público: nós não nascemos para jovens que estão dentro da igreja católica nos seus currais. É o curral da PJ, glória a Deus. É o curral do Seta, glória a Deus. É o curral dos focolares, glória a Deus. Do catecumenato, glória a Deus. Já estão dentro do curral. Nós queremos quem está fora do curral, os 99 que saíram do curral. Desejo do coração dele. Se é desejo do coração do nosso patrono, é desejo do nosso coração. Precisamos ser fortes. Depois o Frei vai trazer essa força para nós, para romper com toda prática pagã. Aqui entra o nosso estilo de vida. Queremos viver o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida é a forma pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas vivencia o mundo e, em consequência, se comporta e faz escolhas diferente lá do mundo. Esse é o nosso estilo de vida. Vivenciamos o mundo, porém nos comportamos diferente do que eles se comportam. Nós não queremos. Eu fico feliz. Vem cá, meu filho. Vem cá. Fico feliz quando nosso Senhor pega esse tipo de jovem para ele, tatuadão assim, ó, que tem no peito aqui também, eu já vi, ó, que a perna. Fico muito grato a Deus quando o Senhor pega um desse aqui. Agora eu acho muito estranho. Vem cá você, tô vendo que não tem nada aí no corpo. Aparentemente não tem nada. Entrou pro jovem sarado, depois de um tempo quer começar a tatuar o corpo. Não, filho, a cultura era pagã. Ele entrou na cultura pagã porque ele não conhecia a cultura cristã. Mas você conhece a cultura cristã, você não pode entrar na pagã. É diferente o movimento. E se por acaso ele tatuasse, padre, cortar o braço eu não iria, ia acolher do mesmo jeito. Mas nós não podemos
nos deixar, estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós não podemos nos deixar influenciar pela cultura pagã, achando que a cultura pagã, ela é interessante. Ah, é bonito, padre, é lindo, é cultura pagã. Nós queremos viver na cultura cristã, um corpo ainda limpo. Ele não é melhor do que ele, mas também ele não é maior do que ele. Mas ele conheceu, é servo, é coordenador. Amém? Obrigado. Entenderam o que eu quis dizer? Cultura, para encerrar, todos os hábitos e aptidões, estou trazendo um dicionário, adquiridos pelo ser humano, não somente em família, mas também na sociedade da qual ele é membro. Isso é uma cultura. E nós não podemos nos deixar influenciar pela cultura pagã. Nós não somos pagãos. Nós não somos. Respeitaremos todos os seres humanos do planeta Terra, mas para nós a cultura pagã permanece pagã. Eles querem que nós engolamos a cultura pagã deles. Não, pagã é pagã. O apóstolo Paulo vai chamar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, lá em Romanos capítulo 1, chamando a atenção para os cristãos, que aquilo não diz respeito aos cristãos. Respeitamos a pessoa que fez a opção, ela quer viver assim como pagão, que ela viva, mas isso não diz de nós cristãos. Como cristãos, homem deixará o pai e a mãe e se unirá à mulher, a mulher deixará. Vamos acolher quem chegar aqui, mas não querendo dizer que a cultura deles é válida. Não é válida para nós, é válida para eles. Amaremos todos os seres humanos, mas a cultura deles não pode influenciar a nossa cultura. Falo exclusivamente para os servos. Vocês me perguntam, padre, o servo pode beber ou não pode? Dentro dos sarados eu persisto na ideia, o servo não bebe. Agora, se você quiser beber, reveja. Você não é obrigado a ser servo. Se você quiser viver como os outros, viva. Mas entre nós não. Coordenadores, zelem por isso. Não coloque nas festas de vocês bebida alcoólica, porque não diz de nós. Nós somos cristãos. Fiquem de pé. Vamos com o Frei de novo. Eu te levantarei, Frei, eu tenho outra melhor. Ótimo. Pega na mão do seu irmão seu. Estamos encerrando. Depois eu trabalharei mais pouquinho amanhã. Mas entenda, 10 anos, João Paulo II, só para o Frei cantar, quando prepara ali, marca o início de um novo tempo. Novo tempo. Aperta a mão do seu irmão. Novo tempo. Fala para ele, novo tempo. Estamos recomeçando do zero, Léo. Como se fosse hoje. Os jovens sarados nascendo de novo. Amém? Levanta a mão do seu irmão. Pescador de homens, farei de ti. Essa foi a escolha de Deus. Te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha para ti. Pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho
pregava o tempo todo. São 10 anos de sarados. Jesus teve que chegar para Pedro depois de uma caminhada e ele precisou se avaliar. Você me ama de verdade? Você quer continuar seguindo a cruz? Pedro, depois de ter negado, depois de ter fraquejado, Pedro teve que reavaliar a sua escolha, reavaliar se ele queria aquilo mesmo. E Pedro disse: eu quero, Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. São 10 anos. Você quer continuar ou você quer desistir? Ei, você quer continuar ou você quer desistir? Continuar! Você quer continuar ou desistir? Continuar! Se você quer continuar, ergue o braço desse seu irmão e canta isso mais uma vez. Pescador de homens, pescador de homens, farei de conduzirei ti, ao reino do meu Pai, te conduzirei ao reino do a face do Pai é esta que olha para ti. A face do Pai é esta que olha para ti. Pois quem me vê, vê o Pai. Pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor. Oh. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Grita pra ele, vai. Essa é a missão do jovem sarado, vai! Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Eu te amo, Jesus. Você que está em casa, canta. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Retoma, filho, vai. Teu amor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Você de algum pastoral, diga pra ele, de algum movimento. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, diga pra ele, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta, vai. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Fala pra quem tá do seu lado, vai. Apacenta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Sacode ele, fala. Você Apacenta as te pedindo isso. apacenta o meu rebanho,
apacentas meus cordeiros. Amém? Quero dar a bênção a vocês, a bênção desse reinício. O leão se levantou e nós veremos coisas grandes com o levantado leão. Leão da tribo de Judá. O Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso, que Ele vos abençoe por intercessão de Nossa Senhora da Alegria e de São João Paulo II, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Com você, filha. Tem juventude sarada aqui, gente? Bom dia! Não, pode ser mais forte, gente. Bom dia! Que bom! Olha, agora no 3, nós vamos dar um bom dia todo especial a quem nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, combinado? Olha para as câmeras aqui, para os meninos. 1, 2, 3. Bom dia! Coisa boa, vamos aplaudir Jesus Cristo. Aí. Agora sim, bom dia a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, acampamento Jovens Sarados aqui na Canção Nova. E eu não podia, padre, deixar de vir aqui aproveitar essa juventude bonita para a gente falar num livro muito especial, onde o Senhor nos convida a uma transformação de vida. Eu queria que o Senhor falasse sobre esse livro para nós. No final desse livro nós temos o testemunho do Léo e do Du, aonde o Senhor mostra o que Ele fez. O livro mostra o que Deus fez, transformando, ressuscitando o Léo, ressuscitando o Du. Então, para você entender, o livro basicamente quer ser esse desejo do coração de Deus de gerar dentro de você essa vontade de dar uma resposta diferente a Ele, não assumindo a cultura pagã, mas vivendo com intensidade a cultura cristã. E como você pode adquirir esse livro? loja.cançãonova.com ou no 12-3186-2600. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.